Olá, eu sou o Luiz, estamos aqui com mais um Papeando sobre quadrinhos, né? E nesse vídeo vai ser mais um vídeo aí de Hora da Verdade, né? Onde eu dou o retorno e avalio todas as minhas leituras, né? Uma pilha de leitura específica aí, nesse caso aqui é a pilha de leitura 6. Então, se você acha interessante esse tipo de vídeo, né? Que talvez traz uma informação aí para você, de repente, ajudar a tomar uma decisão aí, se compra ou não compra uma HQ, já aproveita, curte, né? O vídeo aí. Se inscreve no canal se não está inscrito, se não está inscrito aí. E compartilha, né, para os seus amigos, né, pessoal que gosta aí de quadrinhos, para a gente poder papear junto aí, ok? Então vou começar aqui. O primeiro da pilha de leitura, né, que eu vou falar é esse aqui. Red Sonja, né, Red Sonja, Balada da Deusa Ruiva, aqui do Pipoque Nanquim. Publicação da Pipoque Nanquim aqui do Roy Thomas, Esteban Maroto e o Santi Casas. Cara, que publicação é essa, gente? Muito legal. É uma publicação recente, né? Foi publicado na Espanha pela editora Planeta, pelo que está aqui, 2018, né? Então eles convidaram o Esteban Maroto, convidaram o Roy Thomas, né, para fazer esse trabalho, e o Santi Casas, né? Gente, muito legal, uma graphic novel mesmo, assim, especial, não é coletânea de um trabalho antigo, assim, fizeram novo. É lindo demais, gente, todo em preto e branco, e só com as cores, só o que é vermelho, né? Que tá em vermelho aqui, cara. Muito legal. Então começa com os desenhos do Santi Casas, né? Muito bonito o desenho dele, assim, achei super bacana, né? E depois tem toda uma parte aqui onde é contada a balada, né? Da Deusa Ruiva, que é meio que eles voltam na origem da Sonja, né? E aí o desenho do Esteban Maroto, né? Então quando aparece ali a deusa, né? Ou quem deu os poderes para Sonja, né? Não sei se é uma deusa, o que é. E tudo, quando entra a parte vermelha ali, tudo em vermelho, sacado no preto e branco, né? Que ela se torna a guerreira, a deusa ruiva, né? Pô, cara, fantástico. E depois que volta aqui para a situação do momento lá e volta ao desenho do Santi Casas. Então, pô, achei incrível, cara, muito lindo. Eles também depois têm todos os desenhos, parte de criação da graphic novel, né? E aí eles ainda trazem aqui, Pipoque Nanquim colocou A Sombra do Abutre, que é o único conto, né, do Robert Howard. Aqui, deixa eu tirar esse marcador, deixei aqui no meio. O único conto do Robert Howard, né, da Sonja, né? Que na época chamava de Sônia, parece. Depois eles mudaram para Sonja na Marvel. Com essa grafia, pelo menos, Sonja, e tem gente que fala que é Sônia. Enfim, e aí eles... essa história até foi adaptada depois no Espada Selvagem, não, no Conan o Bárbaro, tem lá no ônibus do Conan o Bárbaro. Ela foi adaptada, mudou, tem um personagem aqui masculino que ficou Conan, né? Mudaram lá a cidade, tudo. Mas assim, muito legal, 5, nota 5 mesmo, assim, merece. É uma publicação excelente da Pipoca Nanquim. Quem gosta de espada e feitiçaria, gosta da Sonja, lia quando tinha lá na Heróis da TV, né? Ou acho que Heróis da TV que publicava, vale a pena. Então, nota 5. Aí, X-Men Inferno, volume 5, né? Como eu falei na pilha de leitura, eu não li tudo. Toda a parte, se eu folhei, só a parte dos Novos Mutantes, Power Pack, né, que é o Quarteto Futuro, Exterminators, que são os pupilos do X-Factor, umas histórias mais fraquinhas. E li a história do Excalibur, X-Factor e X-Men, que tá super legal, assim. É o que eu li na época lá, que eu gostei bastante, assim, né? Essas outras eu já tinha lido na época, não me empolguei muito de ler agora. Só dei uma passada geral, assim, pra ver o que tinha. Então, assim, as histórias dos X-Men são fantásticas, né? Mas um encadernado que eles botaram muita coisa que não é X-Men, mas claro que relacionado à história, que é importante. Vou dar uma nota 3 aqui pro X-Men Inferno, volume 5. Acho que o 6 vai ser melhor, vai ter mais X-Men. Aí Vingadores, volume 30, série mensal, né? Atual da Panini, né? O X-Men Inferno, Panini também. E, gente, assim, o ponto forte dessa HQ aqui é realmente o início dessa fase do Homem de Ferro, do Christopher Cantwell, e arte do Cafu. Não é o jogador de futebol, acredito, mas tá aqui o nome Cafu. Achei bem legal esse início, bem interessante, o Tony Stark se desprendendo, tentando recomeçar depois daquela confusão toda que aconteceu com ele lá no Homem de Ferro 2020, né? Na verdade, ele já vem passando por poucas e boas desde a época lá do
da Guerra Civil 2, né? E aí depois A Queda do Martelo, parte 2, de 2, interessante também, achei legal, tô gostando da fase do Thor, assim, não é talvez a melhor fase, mas eu tô achando legal, fase do Donny Cates. Então interessante, o Thor tá tentando entender algumas coisas que estão acontecendo com ele, parece que o Mjolnir não tá obedecendo mais ele muito bem, ele tá tentando entender o que tá acontecendo. E depois tem 2 histórias dos Vingadores, né? Cara, acho que, pô, perderam a mão, cara. Perderam a mão total, não entendi lufas dessa história, assim, tá sem pé nem cabeça, apareceu a Fênix, parece que tem um torneio ali, não deu pra entender nada. Voltei na 29 lá pra ver se eu não tinha lido alguma coisa e realmente, assim, parece que não teve ligação, assim, não sei o que aconteceu. Vou dar 3 porque o Homem de Ferro e o Thor tão legais, mas a dos Vingadores, assim, tá, pô, cada vez pior, cara. Tô ficando de cara, assim. Enfim, pô, Jason Aaron, né, cara? Tô até impressionado, assim. Mas vamos lá. A próxima, Punho de Ferro, Arma Viva, volume 2. É legal, gostei do fechamento, interessante aqui, né? Aquela série do Kyle Andrews, né? Roteiro e arte. Vai do 7 ao 12 do Iron Fist, The Living Weapon, de janeiro de 2015, o volume 7. Então uma saga aí do Punho de Ferro, eles fazem, acho que isso na Marvel, não tem uma revista contínua, assim. Mas eu gostei, só achei que uma coisa no fechamento ali que não me agradou muito. Parece que eles estão com mania de fazer isso na Marvel, não sei. Tenho reparado, assim, meio recorrente. Tipo, fechou a história. Aí fechou a história e parece que tem que aparecer uma nova surpresa no finalzinho, só que aquela surpresa aparece tão no finalzinho que é meio que jogada, assim, no leitor, na história de qualquer jeito, assim, que aí, tipo, sei lá, não sei. É aquela mesma coisa que eu senti no Pantera Negra, lá nos Vingadores do Novo Mundo, no volume 2, lá, que pra mim tinha terminado já a história. Eles botaram lá um adversário lá que nada a ver. Eu achei que não teve nada a ver. Aqui parece que é a mesma coisa. Bom, essa aqui não teve esse problema. O Legado de Júpiter, volume 2, do Mark Millar e do Frank Quitely. Animal, cara. Punho de Ferro, vou dar nota 3,5. Essa aqui, nota 5. Nota 5, assim, olha, achei fantástico, assim, esse fechamento, muito legal mesmo, assim, meio que uma recuperação, vamos dizer assim, né? Não quero dar spoiler aqui, depois eu ver se eu faço um vídeo da série do Círculo e do Legado de Júpiter. Mas achei bem legal, nota 5, assim, tranquilamente. Dou nota 5. E Matar ou Morrer, do Ed Brubaker, Sean Phillips, volume 3. Eu acho que ainda continua, eu sempre falo assim, não sei se acaba aqui, claro, agora que eu li eu vi que não termina, né? E pelas minhas contas, aqui terminou no volume 14. Né? Eu acho que lá nos Estados Unidos eles publicam porque tem várias, a gente percebe que tem várias histórias, assim, tem momentos que termina uma história, começa outra, tem uma página vermelha aqui que divide. Aqui da editora Mino, né? Lá nos Estados Unidos, a Image Comics. E então, pelas minhas contas que eu olhei, voltei lá no volume 1, no 2, e esse aqui tem 4, terminou no 14. Então vamos ver, pelo que eu dei uma pesquisada até na Amazon, botei lá o nome em inglês, e eu vi o volume 20, né? Então talvez termine no 20, então pode ser que na próxima tenha 6 e já termine no volume 4 aqui da editora Mino, vamos ver. 5, né, gente? Não tem como dar menos do que 5, assim, muito legal, cada vez melhor, assim, realmente é um trabalho do Ed Brubaker, assim, fantástico, Sean Phillips também, mas, assim, a criação do Ed Brubaker aqui, Matar ou Morrer, tá muito, muito legal. Até tem aqui um comentário do Nerdist, viciante pra diabo, assim, realmente. Eu comecei a ler e não consigo parar, tem que ler até o fim. O Legado de Júpiter foi a mesma coisa, eu comecei a ler e não consegui parar de ler. Então, excelente, Matar ou Morrer, nota 5. Vou esperar acabar a saga aí para poder dar uma nota para tudo, né? Então a próxima aqui é Saga do Batman, volume 7, né? Aqui começa um arco importante, né? Do Batman na época, lá na final da década de 80, que é Morte em Famílias, parte 1, parte 2. Aqui tá falando parte 1 de 2, né? Porque termina no volume 8. Mas aqui, na verdade, tem as duas histórias, né? Batman, volume 426 e Batman, volume 427. É o ponto alto dessa HQ, né? Eu acho que as capas do Mike Mignola, né? Muito legais, né? E eu não lembrava, né? Eu achei legal, assim, uma coisa que eu não lembrava é que
que o roteiro dessa HQ da morte é a morte do Jason Todd, né? Pra quem não sabe, já tô dando spoiler aqui, porque é uma coisa antiga, não dá pra dar muito spoiler sobre isso. Então, quando o Coringa mata o Jason Todd, que é o segundo Robin, né? E o roteiro dessa história é do Jim Starlin, né? O Jim Starlin lá que escreveu toda aquela saga cósmica, o Thanos, criou o Thanos na Marvel, né? Criou o Warlock, foi responsável por muitas histórias do Capitão Marvel, né? Tem a graphic novel da morte do Capitão Marvel é dele, né? Desafio Infinito, Guerra Infinita, Cruzada Infinita, essas 3 primeiras grandes minisséries, né, sobre essa questão do Thanos e das joias do infinito, tudo do Jim Starlin, né? E ele que escreve, né, essa história em 4 partes aqui da morte em família, né? Como tem a morte, o Coringa assassina o Jason Todd. É bem interessante, isso eu não lembrava. E desenhos do Jim Aparo, né? Que era uma figurinha carimbada aí que desenhava o Batman. Eu particularmente não gostava muito, não gosto muito dos desenhos do Jim Starlin, do Jim Aparo, mas tudo bem. Ele desenhou há muito tempo um Batman bem clássico, assim, né? E é o ponto alto dessa HQ, né? As outras histórias são uma Batman Detetive Comics anual, história meio fraca, assim. Detetive Comics anual 1, lá de 1987, 88. E mais 2 Detetive Comics, as 589 e 590. Não são grandes histórias, então vou dar 3 para essa HQ aqui, né? Pela morte do Robin, o início da saga da morte em família ali, que é realmente uma história muito boa. Aí na sequência aqui tem o Demolidor, né? Paz de Deus, o volume 2 dessa fase nova do Demolidor, do Chip Zdarsky, né? Cara, essa aqui realmente, assim, arrebentou, cara. Tá indo, assim, numa crescente muito legal. Matt Murdock aqui, ele, basicamente, na primeira lá, meio que, né, o Demolidor desaparece, né? Então ele passa a tentar viver uma vida normal, né? Ó, indicação ao Prêmio Eisner, melhor série, né? Essa série aqui, Daredevil de 6 a 10 lá, né? Dos Estados Unidos. E, cara, muito legal. Então ele desiste, assim, vamos dizer assim, de ser o Demolidor, quer levar uma vida normal, deixa de ser advogado, vai ser agente de condicional. E só que as coisas são atraídas pra ele, né? Não tem muito jeito, né? Mas, assim, o trabalho do Chip Zdarsky, assim, meio que dá ele meio que num momento ali ele se sente obrigado a ajudar, né, as pessoas de uma certa forma, assim, e ajudar alguém que está na cola dele, um policial, né. Muito legal. A última história mesmo, a do volume 10, assim, é fantástica e tô louco pra continuar lendo. Aí vou dar 5, cara. Essa aqui foi muito boa. Outra que eu gostei muito, né, que eu falei que eu ia ler o Hellboy, né, Omnibus volume 1. E eu tinha lido umas coisas do Hellboy muitos anos atrás, na revista Super Amigos. Eu acho que tiveram algumas histórias curtas que saíram pela DC Comics na época, quando o Mike Mignola criou. Esse aqui são esses são 4 volumes Omnibus publicado aqui pela editora Mitos, né? Que são as histórias do Hellboy publicadas pela Dark Horse lá nos Estados Unidos. E essa primeira aqui é Semente da Destruição, é a primeira história, na verdade, né? Que tem ainda argumento do John Byrne junto. E bem legal, assim, a proposta é aqui pegar todas as histórias do Hellboy cronologicamente, né? Então vai nesses 4 volumes, desses 4 omnibus da Mitos, e aí tem mais 2 omnibus de histórias curtas que eu não comprei ainda. Gostei bastante, muito legal. Os traços do Mike Mignola são incríveis, né? Assim, um traço bem diferente, assim, mas quadrinhos de terror, né? O Hellboy é um quadrinho de terror, eu classificaria assim, né? Bastante vampiro, monstro, demônios, né? Esse tipo de coisa. E eu gostei bastante, assim, eu achei uma leitura bem legal, vou dar nota 4,5, muito bom. Aí a próxima aqui, The Boys, né? Sociedade da Autopreservação, volume 6, né? Da publicação aqui da Devir, né? Nos Estados Unidos é a Dynamite que publica. Então The Boys aqui reúne as edições 31 a 38, né? Da The Boys. E do Garth Ennis, né? O Derek Robertson. E ainda tem o Carlos Esquerra aqui, que desenha. Muito boa. Essa aqui deu uma melhorada, assim. Eu achei que tinha dado uma caidinha, assim, no The Boys, assim, no 4 e no 5. Mas essa aqui deu uma recuperada boa, assim. Eu achei bem interessante essa primeira história aqui, Sociedade da Autopreservação, em 4 ou 5 partes. Deixa eu ver, 33. Tem umas 4 partes, assim. Eu achei bem legal. Os caras, o conglomerado manda, né, uns caras
sinistro, assim, pra detonar os The Boys, né? E é bem legal, o jeito que eles se safam, assim. E depois começa meio que ser contadas as origens, né? Então, origens do leite materno, origens da garota, né? A fêmea, né? E a origem do francês. Nessa aqui é contado, né, pro Hugh, né, Mijão. O leite materno conta pra ele, depois o francês conta a origem dele, e o francês conta a origem da fêmea também. Bem legal, assim, são 3 histórias, assim, bem interessantes. Então vou dar 4,5 também, eu acho que deu uma subida, nas últimas eu acho que eu tinha dado 4 ou 3,5, acho que deu uma subida nessa aqui, 4,5. Aí vem o Crise Final, cara, do Grant Morrison, desenhos do Jones. O Jones é o... Vou pegar o nome dele aqui que eu esqueci completo. O J.G. Jones, não adiantou muito. O Doug Mahnke. Cara, é muito legal, é uma minissérie, assim, especial, daquelas, assim, meio que... crise final, né, faz a gente lembrar da Crise nas Infinitas Terras, né, e tem a questão dos monitores, aparecem ali, uma questão de choque de realidades, né, de multiverso, tem tudo isso, o Grant Morrison traz de uma forma bem interessante, e, né, um plano do Darkseid ali, voltando. Claro, assim, tem muitas referências a minisséries e sagas que eu não li, né, e aparecem muitos heróis que eu não faço nem ideia quem são, né, até porque tem essa coisa de multiverso. Mas dá pra ler de boa, assim, consegue entender a história, tem ali o Superman, o Batman, Mulher Maravilha, os Lanternas Verdes, as tropas da Lanterna Verde, né, e outros heróis que são mais conhecidos, o Flash, né, o Barry Allen volta aqui nessa, né, que tinha desaparecido, morrido lá na Crise nas Infinitas Terras, e achei bem legal, assim, bem interessante. Isso aqui eu tô lendo que ela tá na sequência da fase do Grant Morrison do Batman, né, então eu tô lendo aqui porque é um ponto importante aqui, e a capa já diz muita coisa, né. Não sei se vai ser um spoiler, vai ser um spoiler aqui bem forte, então se você não quer ouvir, muta aí o som do vídeo, tá? Então o que acontece no fim é que o Batman ele consegue matar o Darkseid, né? Mas o Darkseid mata o Batman também, o Batman morre na crise final. Então essa aqui é a grande agora sequência na fase do Grant Morrison do Batman, é que não tem mais Batman Bruce Wayne, né? Vamos ver o que vai vir aí pra frente, ok? Então eu vou dar uma nota 5, crise final, achei interessante, apesar de ser aquelas mega sagas da DC, que tem muito herói que eu não conheço, muita ponta solta ali que eu não entendi, porque eu não acompanho tanto assim DC, acompanho mais Marvel, mas vou dar 5, trabalho do Grant Morrison, bem interessante, assim, dá pra tu ler, ignorando um pouco essas pontas soltas que tu não entende, na verdade não são pontas soltas da história, são referências que a gente não entende porque, já saiu o spoiler, tá? São referências que a gente não entende porque não acompanha muito. Quem acompanha mais não vai ficar tão perdido, eu tão perdido. Próximo aqui nós temos Homem-Aranha Marvel Saga, o volume 9, né? O Outro, parte 1. Bem interessante, assim, uma nova saga, né? Que ela não vai ser só... não vai correr, ela não correu, né? Só na Amazing Spider-Man, né? Que é o principal título dessa Marvel Saga aqui, que é a fase do Straczynski. Mas ela correu junto com a Friendly Neighborhood Spider-Man, de 1 a 3, uma revista nova, né? Que ela entrou no lugar daquela Spectacular Spider-Man, né? Cancelaram essa revista e começou essa nova. Com o Peter David, né? Nos argumentos, que o Peter David é muito legal, e o Mike Wieringo desenhando. E depois também tinha a Marvel Knights Spider-Man 19 a 21, no caso dessa aqui, que daí é o... Como é que é o nome dele? Não aparece aqui. Eu não conheço esse roteirista, peraí. É o Reginald Hudlin, não conheço, não lembro de ler nada dele. E desenhos do Pat Lee. Eu gostei bastante dessa história, que é o início, né? São 12 partes no total. Nessa aqui tem as partes de 1 a 10, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Ele tem um sumário bem legal no início aqui. De 1 a 8. De 1 a 8. Eles vão alternando entre as revistas, só que eles fizeram assim. Os primeiros 3 capítulos, um em cada revista, Peter David no argumento, depois o Reginald Hudlin.
Isso aí alternando o desenhista, né? Até o 6, aí no 7, o 8 e o 9, que tá já no outra revista, vai ser no volume 10, né? No parte 2. Aí o Straczynski, depois cada um faz o 11, o 12 e o 13, parte 10, 11 e 12, cada roteirista na sua revista. E sempre com os respectivos desenhistas, né? Gostei bastante. Eles voltam àquela ideia que o Straczynski trouxe lá no início, do Totem, da aranha, né? O Morlun, né? Aquele vilão que aparece querendo sugar toda a essência vital do Homem-Aranha, tirar os poderes dele. Isso tudo retorna numa história bem interessante, que eles dão uma remodelada aí no personagem. E pra mim o único ponto fraco aqui é o desenho do Pat Lee, que eu não gostei muito, não. Mas eu acho que da Marvel Saga eu senti assim que até o 5 foi muito legal. Aí o 6 foi interessante, mas teve muita controvérsia. Aí no 7 eles tentaram dar uma consertada nas histórias que tem no 7. Aí a 8, que é dos Novos Vingadores, é regular, assim, normal. E aqui deu uma melhorada. Então vou dar nota 4 pra essa aqui. Aí a outra que eu li aqui, terminando, né, já essa período de leitura, Coleção Clássica Marvel 16, a segunda do Hulk. Aqui, o que acontece? No primeiro volume da Coleção Clássica do Hulk, são as histórias publicadas na Incredible Hulk de 1 a 6. Aí a revista é cancelada, descontinuada, e o Hulk volta a ter histórias na Tale to Astonish, que são os contos surpreendentes, eles traduziram, né? Que era uma revista que tinha as histórias do Gigante, o Parra, Homem-Formiga, Vespa, né? E aí tem a primeira história, que é uma história do Gigante com a Vespa, e o Hulk surge, né, novamente. E depois começam as histórias do Hulk, né? Que essa tá no Tale to Astonish 59, de setembro de 64, e depois na sequência, no mês seguinte, começam a ter as histórias do Hulk. Então fica histórias do Gigante / Homem-Formiga e histórias do Hulk nessa Tale to Astonish. Então vai de 60 a 68. Stan Lee nos argumentos, né? E começa com desenho na história do Gigante, é o Dick Ayers que desenha, não sei se fala assim o nome dele. E depois no Hulk, quem pega é o Steve Ditko. O Steve Ditko, eu acho que ele desenha, ele é muito legal para desenhar o Bruce Banner, que é franzino, aquela coisa, né? Mas eu não gosto muito do Hulk dele, não. Mas a história ela começa meio devagar na primeira, e depois ela vai, eu não sei, porque as histórias dessa Tale to Astonish, elas eram mais curtas, como era dividida entre os dois personagens. Então as histórias, no geral, Quarteto Fantástico, Homem-Aranha, X-Men, Vingadores, eram 20 e poucas páginas. E aqui eram 10 e 10, dividia, né, a revista entre dois. Então as histórias são mais curtas, eles fizeram bem quebrada. Então é uma história que continua praticamente nesse volume inteiro, a história vai correndo. E aí ela vai ganhando aquela cara de história da Marvel, com continuação, com uma trama um pouco mais elaborada, diferente das histórias que a gente vai vendo muito nessas coleções clássicas, que são aquela história que já começa e termina ali muito fechadinha, né, o vilão da semana, né? O vilão do mês. E aqui tem uma importância também que aparece pela primeira vez o líder, né, um importante inimigo do Hulk. Então acho que vai crescendo, bem legal essas histórias do Hulk, para fechar na última com a volta do Jack Kirby desenhando, né, que eu acho que assim, né, eu gosto bastante do Steve Ditko, mas não para desenhar o Hulk. Eu acho que o Jack Kirby com o Hulk ficou bem melhor. E aí volta o Jack Kirby na última história, que eu acho que ele vai manter. O Jack Kirby desenhando, achei que melhorou bastante. Então, coleção clássica, né? Mas eu dou uma nota 4 também, porque me surpreendeu. Assim, eu comecei a ler aquela leitura meio assim, tá meio sem graça, mas depois cresceu bastante. E aí, pra fechar, Espada Selvagem de Conan coleção volume 2, aqui realmente começam as Savage Sword of Conan, né? Então aqui tem do 1 ao 4, né, publicados lá na década de 70, né, de 74, agosto de 74 a fevereiro de 75. A revista começou como bimestral, né? E o ponto forte dela é a Libertação de Tungra Kotan, que é o que chama na capa aqui. E Sombras... Não, deixa eu ver qual que é. Peraí que agora eu me perdi aqui. A história aqui... Todas as histórias são muito boas, mas eu acho que o ponto forte é a Libertação de Tungra Kotan e Sombras de Ferro ao Luar, que são os desenhos do John Buscema com arte final do Alfredo Alcala, né? Putz, é muito bom, cara, isso aqui. Olha só o Alfredo Alcala aqui, ó, com o John Buscema. Isso aqui é lindo pra caramba, cara. Tem as outras histórias, desenhos do John Buscema com arte final
deixa eu ver aqui, do Pablo Marcos, também muito legal, a primeira história ainda com a Sonja. Mas, pô, olha só isso aqui, cara, olha só o Conan vestido de armadura, assim, de oficial de uma militar, muito, pô, muito foda, cara, muito bom. Então, assim, realmente é uma história, assim, é uma revista muito boa, muito rica, assim, nas histórias que eles publicaram aqui, super legal. Vou dar nota 5, cara. Essa Espada Selvagem de Conan coleção volume 2 aqui começa com muito pé direito. Ok? Então é isso. Se você concorda com as notas que eu dei, ou discorda, melhor ainda, discorda, bota aí, não, eu não acho que vale tudo isso, eu acho que vale mais essa. Eu li, gostei, eu li, não gostei, não acho que vale nada. Comenta aí, bota suas notas, né? E o que você achou de cada uma dessas HQs aí, se você leu, que a ideia é essa, né? A gente papear sobre quadrinhos, né? Então vamos papear aí nos comentários, ok? Curte o vídeo, se inscreve no canal se não está inscrito, compartilha com seus amigos. Ajuda aí o canal a crescer, né? Assim, a pretensão aqui é atingir mais pessoas, pra gente papear mais sobre quadrinhos, né? Ter comentários. O legal é ter comentários aqui pra gente realmente papear, senão eu vou ficar papeando sozinho aqui pra cá. Tá bom? Então valeu, um abraço, até o próximo.